Olá, eu me chamo Isaac Torquato. Hoje eu irei falar um pouco sobre a Revolta da Chibata de 1910 e da figura, da personificação que ficou conhecido como João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata. Eu acabei de defender agora a minha monografia, e o tema da minha monografia foi voltado para essa área, a memória do João Cândido em São João de Meriti, debate historiográfico. Então eu tive bastante contato sobre historiografia. Historiografia significa a história, a escrita da história, e eu tive bastante contato com os textos acadêmicos sobre o João Cândido e me encantei sobre o tema. E hoje falarei uma coisa muito breve, muito rápida, de forma resumida, sobre o que foi a Revolta da Chibata de 1910. Certo? Então, em primeiro momento, a gente tem que delimitar o contexto e o período, né? Quando a gente fala de história, a gente tem que entender que as coisas elas não estão soltas por aí. Ela tem determinado tempo e espaço. E que tempo é esse? É o contexto da República Oligárquica, ou República Velha, ou Primeira República, fica ao seu critério você quiser chamar. A República Oligárquica ela vai se iniciar ali a partir do golpe, dos militares de 1889 e vai até 1930 com outro golpe que inaugura o que nós conhecemos como período Vargas. Já o contexto, o local, ela vai ficar ali dentro do contexto do Rio de Janeiro, que naquele contexto era a capital do Brasil, ali na Baía de Guanabara, pelos marinheiros, em 1910, que vão se rebelar contra aquela alta maria, de alta potência, de alto patamar. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre os antecedentes. A Marinha, ela se constituía, o retrato social dela, o que nós tivemos ali no período escravocrata, no contexto ali antes da abolição. Nós tínhamos, de certa forma analógica, fazendo uma analogia, nós tínhamos os marinheiros, de grande patente, como os oficiais, que eram em sua toda a maioria branca e até monarquista também, e a classe mais baixa, os marujos mais baixos, nós tínhamos quem? Os marinheiros negros. O processo para entrar na marinha era diferente do que nós conhecemos hoje em dia. Muitos deles entravam de forma forçada, eram buscados ali no contexto do período imperial. Não era uma coisa legal, no sentido de que as pessoas queriam estar ali também. E naquele momento, ali em 1910, a Marinha estava passando por uma que nós conhecemos como reforma. Por quê? Através de um decreto, a Marinha ela começa a se reinaugurar como uma marinha de grande potência no Brasil. E aí, essas reformas, elas não foram acompanhadas do que nós conhecemos atualmente, como direito social. A Marinha, ela acaba passando por esse processo e ela não traz direitos sociais para os seus marinheiros, que era a classe operária, a classe mais baixa, Tudo indica na história, a gente não tem relatos comprovados sobre isso, mas tudo indica na história que o quê, Que a Marinha, os marinheiros, eles estavam, ali naquele contexto planejando uma revolta. Mas uma revolta não no sentido, de querer o quê, uma revolução, mas sim de buscar direitos sociais. E aí que no dia 10 de novembro de 1910, a Marinha acabou passando dos limites ali com a chibatada um dos marinheiros, os marinheiros revoltosos. O João Cândido, como figura central deste processo, conteve os marinheiros, uma vez que eles já estavam planejando fazer a revolta lá no dia 15 de novembro, o período que ia, o Marechal Hermes da Fonseca assumiu o poder. E é neste momento que o que acontece? Os marinheiros eles se rebelam e durante 4 dias eles tomam os postos ali dentro dos seus navios, e navios ali da marinha, eram grandes encouraçados de alto calibre, e nesse momento ele força, traz a política que antes era da oligarquia, daquelas classes, que era feita para pouco, traz a política para dentro do mar, e aí reivindica o fim da chibata, direitos trabalhistas, mas no final eles só conseguem também o fim da chibata e são anistiados, e vai ter um próximo processo que é a Ilha das Cobras, que é um outro episódio. O João Cândido Felisberto, ele foi uma figura muito central durante esse processo, e ele residiu aqui na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Eu espero que vocês um dia tenham gostado desse vídeo, espero que vocês conheçam a história sobre o João Cândido Felisberto e qual foi a sua figura central em São João de Meriti, entendendo que a Baixada produz história.